Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 30, versículos do 2 ao 13. Olha o título deste salmo: A ti clamei e me curaste. Senhor, a ti clamei e me curaste. Até vou pedir ao Rafael para que coloque aí esse título no Sorrindo para a Vida de hoje. A ti clamei. O Sorrindo para a Vida de hoje é um reconhecimento, é gratidão a Deus. Mas em meio ao nosso agradecimento, o Senhor nos cura, o Senhor nos restaura. Agradecer também é um jeito de recorrer a Deus. Muitas vezes as pessoas acham que adoração é só a gente estar prostrado e rendido ali na presença de Deus, e não é. Tudo o que põe Deus acima de tudo é adoração. Então, recorrer a Deus pedindo perdão dos nossos pecados é adorar o Senhor. Por quê? Porque só Ele pode perdoar os pecados. Quando eu peço ao Tiago um favor que ele pode me fazer e peço a Deus, é só um favor, porque uma pessoa humana pode me atender. Mas quando eu peço a Deus algo que ninguém pode me dar, a não ser Ele, eu estou adorando a Deus, porque eu estou reconhecendo que Ele é Senhor acima de todos os impossíveis humanos. É adorar a Deus. E quando o nosso coração se derrama em gratidão na presença deste Senhor, também ali nós estamos adorando a Deus. E na adoração o Senhor nos cura, porque a adoração ela faz conosco o que o forno faz com a massa crua. Ela nos transforma em outra coisa diferente daquilo que a gente era. Até talvez você diga assim, mas era massa, era trigo, não é? Os componentes eram o mesmo, não é? Era trigo, era óleo, era sal, era água. Pois é, era tudo isso aí que você falou. Tenta comer cru para você ver o que acontece. Mas depois que você põe no forno, aquilo que era e continua sendo, já não é mais a mesma coisa, porque houve uma transformação naquela natureza. Aquilo que era um conjunto de elementos se transforma em alimento. Que a adoração a Deus transforme a natureza daquilo que você está vivendo. E que ao calor do forno do amor de Deus, você seja curado. Senhor, a ti clamei e me curaste. Vamos orar com este salmo nesta manhã. Salmo 30, versículos do 2 ao 13. Senhor, te exaltarei porque me livraste e não deixaste zombar de mim meus inimigos. Senhor meu Deus, a ti clamei e me curaste. Oh Senhor, como é verdade esta palavra. Senhor, tu me fizeste voltar do abismo, restituíste-me a vida para eu não descer à sepultura. Canta hinos ao Senhor, aos seus fiéis. Rendei graças à sua santa memória, porque sua ira dura um instante, a sua bondade por toda a vida. Porque sua ira dura um instante, mas a bondade de Deus por toda a vida. Se de tarde sobrevém o pranto, de manhã vem a alegria. Quando eu era feliz, eu disse: nada vai me fazer vacilar. Na tua bondade, Senhor, me fizeste mais firme que um monte. Mas quando escondeste o teu rosto, eu fiquei conturbado. A ti eu clamo, Senhor. Ao meu Deus peço socorro.
Que vantagem pode haver se eu morro e desço à sepultura? O pó, acaso poderá louvar-te e proclamar tua fidelidade? Atende, Senhor, tem piedade. Senhor, venha em meu auxílio. Mudaste em dança meu lamento, minha veste de luto em roupa de festa, para que meu coração cante sem cessar. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Vamos repetir essa última linha. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, eu te exaltarei, porque me livraste. De quantas situações nos livrou o Senhor. Se eu fosse contar aqui as situações de morte física da qual Deus me livrou, são inúmeras. E por que livrou? Porque eu ainda precisava, continuar aqui, tinha uma estrada a percorrer. Mas vai chegar um dia que Ele não vai livrar. Vai chegar um dia que Ele vai me recolher. Um dia o Senhor vai nos tomar de volta, porque nós somos dele. E todos nós nascemos praticamente sabendo disso, porque desde pequenininho se ensina dentro de casa e se ensina na escola. Tudo que é vivo, um dia nasce, cresce, amadurece e morre. Não é? Mas eu tenho que dizer que de muitas situações que seriam fatais, me livrou o Senhor. E ouso dizer que com você foi a mesma coisa. E alguns de nós até acham que não é porque não tem acontecido conosco, é porque nós somos distraídos e não percebemos de quantos perigos nos livrou Deus. Mas de quantos perigos livrou o Senhor a sua família? Quantos de nós éramos para ter uma família que era para ter acabado? Mas o Senhor nos segurou. O Senhor nos livrou. Quantos de nós já era para ter enterrado um filho? Mas o Senhor interveio. O Senhor foi o nosso arrimo, foi a nossa segurança. Como não louvar a este Deus, minha gente? E diz aqui a palavra: não deixaste zombar de mim, meus inimigos. Quando diz aqui que não deixaste zombar de mim os inimigos, não é que nós não tenhamos que enfrentar situações de zombaria. Quantas vezes zombaram de mim? E às vezes ainda zombam, viu? A pessoa não gosta de você, ela zomba de você. Zomba do que você fala, zomba do que você faz, zomba da maneira como você se veste, zomba da maneira como você se comporta, zomba quando você passa por um momento de tristeza, de dor, de sofrimento. E como é que a palavra de Deus nos diz: não deixaste zombar de mim os meus inimigos? Você acha que Davi não teve quem zombasse dele? Inclusive a palavra de Deus conta de um homem que ia pelo caminho amaldiçoando a ele, querendo destruí-lo. E um soldado diz: eu vou lá arrancar a cabeça desse sem vergonha. Ele diz: não, se Deus permitiu, deixe que a zombaria aconteça. Se alguém tiver que me livrar dessa zombaria, será o Senhor. Ele teve que passar por ela, teve que passar por situações de zombaria, inclusive quando louvava a Deus. Um dos momentos em que se zombou de Davi foi num dos momentos em que ele, tomado ali de alegria, dançava na presença de Deus, de uma forma que até algumas pessoas criticavam, porque achavam que ele estava exagerando. Quantas vezes nós somos criticados porque as pessoas acham exagerada a nossa maneira de ser de Deus? Mas a palavra está dizendo: não deixaste zombar de mim os meus inimigos, porque no final da situação ela vira, e a zombaria perde a razão de ser, e aqueles que estavam zombando ficam confusos e humilhados. O Senhor não deixa que a zombaria, que o deboche, que a maldade seja a última coisa, tenha a última palavra
sobre a vida daqueles que estão com Ele. Então tenha confiança em Deus. Inclusive nesse momento de dor, em que você se sente tão ferida, tão ferido, tenha confiança em Deus. E clame a Deus. A ti clamei, Senhor, e me curaste. Senhor meu Deus, versículo 3, Senhor meu Deus, a ti clamei e me curaste. Senhor, tu me fizeste voltar do abismo. Estava no fundo do poço, estava no fundo da depressão, estava no fundo da derrota. Senhor, afundei no pecado. Até essa a palavra de direção para nós hoje, não é? Me empresta, Paula, por favor. O segredo para nos livrarmos de certas tentações é, quando cair, continuar levantando, a perder de vista. Não é? Continuar levantando de onde? Do abismo no qual nós entramos, no qual nós caímos. Senhor, tu me fizeste voltar do abismo e restituíste-me a vida, para eu não descer à sepultura. Cantai ao Senhor, aos seus fiéis, rendei graças à sua santa memória, porque a sua ira dura um instante, a sua bondade por toda a vida. Onde foi que Davi experimentou a ira de Deus? Quando no momento de tomado ali pelas suas paixões e pelos seus vícios, ele não só cometeu adultério, tomando para si a mulher de um dos seus soldados mais valentes e mais fiéis, como depois de ter engravidado a mulher do camarada, ainda mandou o moço para uma frente de batalha e ordenou que o exército o abandonasse lá para ele ser morto pelos inimigos e dizer que ele morreu em combate. Não, o que Davi fez foi assassinato. E naquela hora, uma escuridão tomou conta da alma dele. Não é a ira de Deus, não é Deus fazendo mal contra nós. Primeiro, porque Deus não faz o mal. E segundo, imagine você, um todo-poderoso, se voltando contra você. É a destruição total. Então o que é essa ira de Deus? Deus permitiu que Davi experimentasse as consequências da escolha que ele fez. E isso foi uma escuridão absurda na vida dele. E ele diz aqui que aquele momento de ira, aquele momento de escuridão, durou um momento, né? Durou um instante durante a vida dele, né? Um instante para Deus. Mas a bondade de Deus, gente, nos acompanha em todos os momentos, inclusive nesses momentos de escuridão espiritual que nós enfrentamos. A bondade de Deus não se retira da nossa vida, porque Deus é onipresente e não se retira de junto de nós, e nem deixa de ser bom. Então, se de tarde sobrevém o pranto, de manhã vem a alegria. Se você caiu e por isso está chorando, tenha paciência que você vai se levantar. Se essa situação se mostra muito difícil para você e tem, arrancado lascas na sua alma, tenha paz. Pode vir, Paulo. Tenha paz no seu coração, porque isso será para você um momento isolado da sua vida. Gente, pela graça de Deus, você vai se levantar. A dor dura um momento, mas a dor pode vir com a escuridão, não é? Até diz aqui, se de tarde sobrevém o pranto, de tarde por quê? A tarde é a hora que chega a escuridão. Se no nosso afastamento de Deus vem a dor, vem o pranto, se no luto vem o pranto, de manhã vem a alegria. Então, quando a gente está fortalecido, quando as coisas vão bem conosco, quando nós estamos vivendo um momento de graça, de fidelidade a Deus, quem de nós nunca disse o que está aqui nesta palavra? Nada vai me fazer vacilar. Quando eu era feliz, eu disse, nada vai me fazer vacilar. Quanta gente de Deus que eu conheço que dizia, nesse pecado eu não caio. E às vezes, se tornava pesado contra o outro, justamente na luta ou no ataque àquele pecado.
É quase que uma regra, gente. Passa um pouquinho, a pessoa cai justamente naquele pecado que ela condena. E principalmente naquele pecado do qual ela não tem misericórdia na vida dos outros. Então, no momento de felicidade, de fidelidade, em que eu me sinto forte, quantos de nós dissemos: eu não vou mais deixar a Deus, eu não vou ser infiel a Deus, eu não vou cometer mais esse pecado, ou eu não vou cometer aquele pecado que eu vejo tantas pessoas aí fazendo, não é? Então eu disse isso no momento em que eu me sentia forte. E na tua bondade, Senhor, me fizeste mais firme que um monte. Mas quando escondeste o teu rosto? Quando é que Deus escondeu o rosto? No momento em que você vira as suas costas para Deus, você não vê mais o rosto de Deus. Então, tem duas maneiras de você não ver o rosto da pessoa: se ela vira para outro lado, ou se você vira para o outro lado. A gente tem a impressão de que Deus virou o rosto para nós em certos episódios pelos quais temos que passar, mas nunca é isso. Somos sempre nós que viramos as costas para Deus, ou a situação, levantou poeira. Porque também quando a gente está no meio de uma tempestade de areia, de poeira, a gente também não enxerga o que está à nossa frente. Tem muitas situações que nos agitam interiormente, que levantam poeira na nossa vida. A dor e a tristeza são algumas delas. E nessa hora também a gente não consegue enxergar com clareza a face do Senhor. Por isso Davi diz aqui: quando escondeste o teu rosto, eu fiquei conturbado. A ti eu clamo, Senhor. Ao meu Deus peço socorro. Que vantagem pode haver que eu afunde no abismo, que eu morra, que eu desça à sepultura? O pó acaso pode louvar-te, pode proclamar a tua fidelidade? Atende, Senhor, tem piedade, Senhor, vem em meu auxílio. E você percebe que antes que a oração termine, a situação do Davi muda. No meio da oração, Davi sentiu que foi atendido. Quando? Mudaste em dança o meu lamento, minha veste de luto em roupa de festa, para que o meu coração cante sem cessar. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Você nunca fez essa experiência de estar rezando por uma situação que está te esmagando interiormente e no meio da oração você sente que a libertação chegou? Eu já. Por isso eu digo para você que eu não sei viver sem rezar. E não é só um sentimento, porque o sentimento vem na hora da oração como uma confirmação de que Deus ouviu a prece. Às vezes não é nem um sentimento, é uma certeza, uma convicção. E você sai dali convicto de que o Senhor te ouviu. E como é que você vai saber se ouviu ou não? Espere pelos resultados, espere pelos frutos, não é? Quais frutos? Se de tarde sobrevém o pranto, de manhã vem a alegria, o resultado vem. Mas uma das coisas que mais me chamam a atenção é que no meio desse furubudu todo tem uma coisa muito importante que Davi viveu desde a primeira até a última palavra desse salmo. Cantai hinos ao Senhor, aos seus fiéis, rendei graças a Deus, sede agradecidos a Deus. Um coração agradecido a Deus é indispensável para a gente estar bem. Um coração agradecido é indispensável para você viver bem a sua vida. A ingratidão amargura a vida da gente. O que é agradecer? O que é gratidão? É reconhecer o bem que nos foi feito. Você viu que esse salmo, ele é todo um reconhecimento da ação de Deus na vida deste homem, mas nós podemos tomar as palavras que estão aqui, uma a uma para nós, porque para quem de nós o Senhor não foi o libertador? Quem de nós não foi liberto em alguma situação por Deus e pela graça de Deus? Quem de nós
não experimentou o amparo de Deus, o socorro, quando os nossos adversários zombavam contra nós, zombavam de nós? Quem de nós não experimentou o consolo, a força, a cura interior em uma situação difícil da nossa vida? Deus aproveitou para nos curar. E olha, a quantidade imensa de testemunhos que chega para nós, até de curas físicas, que o Senhor realiza no coração de alguém que se abre pela fé, a graça de Deus. Senhor, meu Deus, a te clamei e me curaste. Esse hino é um hino de agradecimento a Deus, de reconhecimento à intervenção de Deus na nossa vida. Então, agradecer é reconhecer o bem que nos foi feito. Só que é preciso um pouco de cuidado, para a gente não confundir gratidão com conformismo, não confundir gratidão com passividade, porque algumas pessoas, ao querer mostrar aos outros a sua fé, elas assumem uma atitude equivocada que chega até mesmo a irritar as outras pessoas. É até difícil ficar perto. Toda a pessoa está lá, te louvo, meu Deus, te louvo. E faz para que os outros vejam que ela está louvando, como se fossem intocáveis, agradecem por tudo aquilo que lhes acontece, como se quisessem se convencer, e se quisessem convencer ao mundo de que são intocáveis, que nada de mal lhes pode acontecer. E aí, isso é complicado, porque isso tem um outro nome, isso se chama alienação. Como é que eu não vou me afetar com as coisas que me acontecem na minha vida? Eu lembro direitinho que eu estava sentado na mesa do café da manhã, quando tocou o telefone e eu recebi a notícia: papai acabou de falecer. Os meninos estavam ali na mesa comigo e com a Rose. O que eu ia fazer, gente, diante dessa notícia? Eu desabei a chorar. Mas eu não sou uma pessoa dada a muitos rompantes assim de sentimento. Eu não sou. É a minha maneira de ser, né? Tem gente que gostaria que eu fosse diferente, que eu chorasse mais vezes, que eu manifestasse mais sensibilidade, que eu me enfurecesse mais vezes, cada um é de um jeito, sabe? Enquanto eu queria agradar as outras pessoas, teve até uma pessoa que disse para mim assim: parece que está tudo bem para você, você está sempre feliz, você tem que mostrar um pouco os seus momentos de baixa, porque as pessoas ficam irritadas de você estar sempre bem. Eu demorei 2 dias para chorar meu pai também. Não é? Eu falei, se uma pessoa está irritada por eu estar sempre bem, o problema é dela, não é meu. Se ela quer aprender a ficar mal, eu quero aprender a ficar bem, sabe? E é uma escola de vida, a gente vai aprendendo a não se deixar vencer pela tristeza. Então, dizer para você assim que eu toda hora estou chorando pelas coisas que acontecem não é o meu normal. E eu acho que foi a primeira vez que os meus filhos me viram chorar de verdade. Tanto que eles não sabiam o que fazer. Eles se levantaram e se retiraram para me deixar ali viver o meu momento. Porque eu desabei em lágrimas. Porque era o meu pai que estava morrendo. O meu pai, que esteve presente na minha vida, que cuidou de mim, que do jeito dele me amou, entende? Que me acompanhou na minha infância. O único pai que eu tinha vivo. Que agora eu não ia poder mais abraçar, que agora eu não ia mais poder encontrar, com o qual agora eu não ia poder mais conversar. Como é que eu não vou me afetar com isso? Entendi. E tem gente que acha que o segredo é tocar como se nada tivesse acontecido. Não aconteceu, meu pai faleceu. Chorei, mas não deixei a tristeza me dominar. Enxuguei as minhas lágrimas e fui ficar com o que é bom, porque eu posso escolher me lamentar pela perda, ou eu posso escolher agradecer por tudo de bom que eu vivi ao lado do meu pai. E tem muita coisa boa, muito mais do que as coisas negativas, do que as falhas, porque todo mundo tem falha. As boas lembranças são muito maiores do que as más lembranças, numa quantidade muito maior
Por que a gente lembra do que é ruim? Porque o que é ruim machucou a gente. A ferida não, se você não cura a ferida, ela fica ali latejando, te lembrando o tempo inteiro que ela está aberta. Mas quando você aprende a curar as suas feridas, e quando você aprende a ser grato pelo bem que você tem, até as más recordações começam a fugir de você. Então, seria uma coisa terrível o meu pai tendo falecido, eu viver como se nada. Louvado seja Deus que morreu, né? E tem muitas frases feitas que eu nem vou repetir, que é para não ofender quem diz, tá? Porque às vezes quem costuma dizer essas frases está sentado do lado da pessoa para quem ele disse a frase. Então eu não vou repetir para não criar situações. Mas isso não é louvar a Deus. Isso não é ser agradecido a Deus. Em sua palavra, Deus não nos manda estar contente com tudo, porque tem gente que confunde estar contente com tudo e estar contente apesar de tudo. Se você disser para mim assim, você está contente com tudo? Não, eu estou sempre descontente com as situações, porque elas podem ser melhor. Você se contentar com uma situação significa você lavar as mãos, você cruzar os braços e você dizer, não há o que fazer. Fazer o quê, né? Não, é estar contente com a vida, com Deus, apesar das situações que não nos contentam. Tem situações na minha vida e na sua que não contentam você, tanto que você trabalha para mudá-las, porque aquilo que a gente está contente, a gente não trabalha para mudar. Tudo aquilo contra o qual você luta é porque você não está contente com aquilo que está acontecendo. Aí fica na cabeça da pessoa aquele dilema, mas será, eu devo estar errado, eu estou pecando, porque Deus nos manda estar contente com tudo. Contente com o seu pecado, por exemplo? Contente com o seu vício? Contente com essa discórdia? Contente com essa briga? Não, é estar contente apesar do que aconteceu. Porque chega a ser desumano pensar que Deus quer que nós achemos bom e que nós agradeçamos até mesmo pelas coisas ruins que podem surgir nas nossas vidas. Vou louvar a Deus porque alguém tirou a vida do meu filho, matou o meu marido, matou a minha mulher. Não tem sentido isso. Olha, é muito diferente agradecer por tudo o que nos acontece de agradecer em todas as circunstâncias. Então, na circunstância que eu estou vivendo, eu agradeço a Deus. Não por aquilo que aconteceu, porque às vezes o que aconteceu não foi da vontade de Deus. Eu não agradeço por ter pecado, mas sim porque em meio ao meu pecado Deus não me abandonou. Eu não agradeço porque cometi um adultério. Eu agradeço porque em meio àquele erro Deus não me abandonou. Eu não me agradeço por ter afundado na toxicodependência, mas porque o Senhor lutou para me levantar, esteve comigo. Eu poderia ter me rendido à droga, mas o Senhor me pôs de pé, o Senhor me levantou. Eu não agradeço a Deus porque alguém foi e me roubou e tirou de mim aquilo que era meu, mas porque em meio a esse furto, em meio a esse golpe, eu não precisei desesperar, porque a minha confiança não está naquilo que eu tenho, mas no Senhor que me deu capacidade, inteligência, saúde, coragem para adquirir aquilo, e vai me dar muito mais para eu adquirir de novo e até mais. É muito interessante, gente. Na vida dos cristãos a gente percebe que quando uma pessoa tem uma habilidade até para gerar riqueza material, quanto mais tiram dela, mais ela produz. Quanto mais a empobrece, mais ela se enriquece, inclusive materialmente. Então não agradeço a Deus pelo acidente, mas porque Deus me deu forças para sobreviver à dor. Não é porque alguém, no meio de uma tragédia, tirou cruelmente a vida da pessoa que eu amava, mas porque eu tenho certeza que Deus estava com aquele meu querido naquela hora, que o Senhor de alguma maneira o preservou e o resgatou, e até usou aquela situação em benefício da salvação dele, e que agora o Senhor está comigo e me dá força para sobreviver a essa perda. Então, com a graça de Deus,
Todos os acontecimentos da nossa vida têm um sentido para o nosso crescimento. Todos. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Quando a gente caminha no amor de Deus, amando a Deus e sendo amado por eles, e vou até inverter porque a ordem correta é sendo amados por Deus e respondendo com amor, porque a iniciativa de Deus não é nossa. Quando nós caminhamos acolhendo o amor de Deus, entendendo que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós somos cuidados todos os dias, que não cai um fio da nossa cabeça, um fio de cabelo, sem que Deus o saiba, que Ele sustenta o passarinho e sustenta também a nós, que Ele provê as vestimentas da flor, da planta, e não vai nos deixar despidos e nus, que o Senhor cuida de nós nas maiores e nas menores necessidades. Quando eu entendo isso e respondo a Deus com amor, tudo que acontece na minha vida, em vez de me prejudicar, concorre para o meu bem, porque entra na dinâmica da divina providência, onde Deus governa todas as coisas em meu favor. Agora, se a gente está sempre recalcitrando contra o Senhor que nos conduz, a gente se fere no aguilhão. Quando a gente puxa de volta com força o braço que está preso, a gente machuca o braço, não é? E às vezes, para a gente não ficar sem braço, Deus vai devagar, vai no nosso ritmo, porque a gente não se deixa conduzir. Infelizmente, muito do que de verdade nos prejudica é porque nós não permitimos que Deus nos conduza. E Jesus nos disse para tomar cuidado com o demônio, porque a obra do demônio é tirar o sentido da vida, e ele faz isso por meio da mentira, e assim conduz a pessoa para a morte. Tome cuidado com a tentação que vai tirando o sentido das coisas que você está vivendo, colocando tudo no sentido negativo, colocando tudo para baixo, impedindo você de ver o bem que Deus está tirando desta situação em seu favor. O diabo está sempre mentindo para nós, com uma única finalidade: nos conduzir à morte. Então veja, a nossa felicidade não se baseia na crença de que Deus só permitirá que nos aconteçam coisas boas. O cristão não vai por este caminho. Você entendeu? A minha felicidade e a sua felicidade não se baseia nessa ideia de que conosco só vai acontecer coisas boas. Que diabo foi que botou isso na cabeça das pessoas? Quando Jesus mesmo disse, com todas as letras para mim e para você: no mundo haveis de ter aflições. Passareis por aflições, o Senhor falou. Sabe o que mais ele disse? Ai de quem provocar escândalo, mas é impossível que não aconteça escândalo. Então, Jesus nos avisa que nós vamos viver com situações escandalosas dentro da nossa casa. O que é uma situação escandalosa? É tudo que nos desanima da vida. O escândalo desanima a gente da vida, o escândalo nos arrasta ao erro, ao pecado. Quando um pai tem uma atitude escandalosa, por que ela é escandalosa? Porque ela ensina ao filho dele um caminho de erro que pode destruir aquele filho. Então o pai escandalizou o filho com aquela atitude. Quantas mocinhas foram escandalizadas pelo maltrato do pai com a mãe, porque todas as vezes que aquele homem maltratava a mãe dela, ela botava dentro da cabeça de que o homem é assim, de que o homem é rude, de que o homem não tem sensibilidade, de que o homem maltrata, até chegar a um ponto que ela tomar uma decisão: nunca vou permitir que homem algum faça isso comigo. Lá na frente ela tem problema no relacionamento dela por causa do escândalo que o pai criou na vida dela. Então alguém vem me dizer que na nossa vida, na vida de quem caminha com Deus, só acontece coisas boas? Isso é uma tentação, isso é um desvio. A nossa felicidade não se firma na certeza de, a nossa felicidade se firma na certeza de que Deus irá sempre nos amparar nos momentos difíceis, e não que a gente não vá ter momentos difíceis. Então, a felicidade, meu querido,
A felicidade, minha irmã, não nasce da ausência do sofrimento. A felicidade nasce de você receber acolhimento e força quando você precisa. E isso o Senhor quer te dar agora, nesse momento. Você aceita? Você aceita que Deus te console? Você aceita que o Senhor enxugue as suas lágrimas? Você aceita que nesta manhã o Senhor venha lhe dar fortalecimento? É por isso que eu agradeço. Não é pelo desastre que me envolveu. É que o desastre não tem poder sobre mim, porque quem é o Senhor da minha vida é Deus. Fecha os seus olhos um pouquinho para a gente rezar. É isso que eu reconheço. Com seus olhos fechados, pense nisso. Só sabe o que é dor quem já sofreu. Só você sabe o que você já passou. Só você sabe como você sofreu com a maldade de alguém. E eu lhe digo, é importante você desabafar, muito importante. Mas eu queria propor a você, nesta manhã de segunda-feira, nessa semana que se inicia, eu queria propor a você uma experiência. Se tiver uma janela perto de você, abra a janela. Deixa o sol entrar, sinta o sol. Se você está em casa, se seus filhos estão à sua volta, assim que terminar esse momento de oração, vá lá, abrace o seu filho. Abrace a sua filha, sinta o cheiro dela. Você que está levantando agora, se preparando para o dia que você vai viver, toma um banho gostoso, quentinho, sem pressa. E agradeça a Deus porque o Senhor vem nos cercando de ternura. Há sempre algo que nos é dado e pelo qual vale a pena agradecer. E o melhor de tudo é que quando eu descubro algo que me enche de gratidão, essa mesma gratidão desencadeia um processo de cura interior. O que você tem para agradecer a Deus agora? Vamos pedir isso ao Espírito Santo? Peça ao Espírito Santo que te revele agora algo importante pelo qual agradecer a Deus. Um reconhecimento sincero à bondade divina é a chave para reconstruir uma vida despedaçada pela dor. Sua vida foi despedaçada pela dor, você não sabe como reconstruir. Reconheça sinceramente a bondade de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, nós somos capazes de encontrar algo pelo que agradecer. Peça, vem Espírito Santo, me mostra agora. Dá, Senhor, a mim uma palavra de agradecimento e louvor ao meu Criador, que tanto me ama e cuida de mim. Vamos agradecer aqui na nossa bancada, vamos louvar a Deus. Bendito seja, Senhor.